Olá pessoal, eu deixei na descrição um link com um PDF onde vai ter um exercício idêntico a esse, onde eu troquei somente os valores numéricos que o exercício original trouxe para vocês treinarem após assistirem à resolução do exercício que eu vou fazer aqui. Então nós temos que uma pessoa lançou uma pedra para baixo com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo e no tempo 4 segundos ela atingiu a superfície de um lago. E o item A quer que a gente determine o valor dessa velocidade que a pedra chegou na superfície do lago e também o valor da velocidade após ela ter percorrido 51 metros, quando ela estiver 51 metros abaixo do ponto que perdeu o contato com a mão da pessoa. Então pessoal, como essa pedra já saiu da mão da pessoa e o exercício fala para a gente desprezar quaisquer ações da atmosfera, quando a gente pensa nas forças que estão atuando nessa pedra depois que ela saiu da mão da pessoa, nós teríamos simplesmente a ação da força gravitacional. A única força que estaria presente nessa pedra seria a força peso. E, pelo fato dela ser a única força, nós podemos dizer que ela seria a força resultante que atua nessa pedra. A força resultante é a própria força peso. Pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Força peso é massa vezes gravidade. A massa dos dois lados a gente pode cortar. Nós podemos concluir então que a aceleração da pedra nesse movimento vai ser igual à aceleração da gravidade. E como a gravidade em regiões próximas à superfície do planeta ela é constante e apresenta aqui o valor de 10, aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado, nós podemos concluir que o movimento que essa pedra vai descrever é um movimento uniformemente variado. Então, nós poderíamos pensar em qualquer uma dessas equações de movimento uniformemente variado para conseguir resolver esse exercício. É claro que a gente precisa verificar o que a gente está procurando e quais são os dados disponíveis. Através dessa análise, a gente vai conseguir escolher qual equação melhor vai se adaptar para aquela determinada situação. Então a gente tem que a aceleração é constante e é igual à da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos pensar na primeira parte aqui do item A. Ele quer que a gente encontre a velocidade quando a pedra atinge a superfície do lago. Então nós sabemos o tempo, temos a velocidade inicial, temos a aceleração e queremos saber a velocidade final. A equação que tem todos esses dados, incluindo o que a gente precisa, descobrir, seria a função horária da velocidade. Então, que eu chamei aqui de equação 1. Então, nós queremos a velocidade final, que eu chamei de V1. Nós temos a velocidade inicial, temos a aceleração e temos o tempo. Então, a velocidade 1, substituindo os valores agora, vai ser 2 mais 10 vezes 4. Faço o primeiro produto, depois eu somo. Eu tenho que a velocidade que a pedra chegou na superfície do lago é de 42 metros por segundo. Então, primeira parte do item A. Agora, nós queremos saber a velocidade após ela percorrer 51 metros. Nós temos o ΔS, queremos saber a velocidade final, temos a velocidade inicial, sabemos a aceleração, mas não sabemos o tempo do movimento. A única equação que não tem tempo de movimento e tem todos os outros dados que o exercício forneceu seria a equação 3, que seria a equação de Torricelli. Nós queremos saber a velocidade final, que é o V2, V2 ao quadrado, é igual à velocidade inicial que nós temos, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então, substituindo agora, quero encontrar essa velocidade que eu chamei de V2, a inicial é 2 ao quadrado, mais 2 vezes 10, vezes 51. Então, a velocidade 2 vai ficar 2 vezes 10, 20. 20 vezes 51 vai dar 1020. 1020 mais 4 vai dar 1024. E agora nós vamos tirar a raiz de 1024. Se a gente fizer a fatoração do 1024, vai dar 2 elevado a 10. E aí, quando a gente tira a raiz de 2 elevado a 10, vai ser 2 à quinta. Então, a raiz de 1024 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, que seria 32 metros por segundo. Então, essa daqui seria a segunda resposta do item A. Agora, no item B, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Ele quer que a gente encontre a altura da pedra
em relação às águas do lago, isso daqui é muito importante, em metros, 2 segundos depois que ela perde o contato com a mão da pessoa. Então, ele quer a altura da pedra em relação às águas do lago, ou seja, ali no nível da água nós estamos considerando a altura sendo zero. Ele quer saber após 2 segundos, né, depois de 2 segundos de movimento, aonde essa pedra vai estar. Então, pessoal, quando a gente olha para as equações aqui que nós sabemos, que nós temos de movimento uniformemente variado, nós poderíamos pensar assim, bom, eu tenho tempo, o exercício me deu o tempo, eu tenho a velocidade inicial, eu sei que a aceleração é constante e é igual à da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, e aí, se eu quero saber a altura, eu quero saber uma distância, né, em metros. Então o exercício está querendo o ΔS. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado? Quando você pensa assim, nós sabemos o tempo, temos a velocidade inicial, temos a aceleração e queremos o ΔS. Eu vou jogar nessa equação 2. Tá perfeito até aí o raciocínio. Porém, quando você usa essa equação, que seria a função horária dos espaços, aqui como eu coloquei o ΔS em evidência, seria a função horária do deslocamento. Quando você substitui todos os dados que ele deu nessa equação, o que você vai estar encontrando? Você vai definir o deslocamento da pedra a partir do ponto da onde ela saiu. Então, se você substituir o tempo por 2 segundos, na verdade, você vai estar encontrando o quanto essa pedra andou da onde ela saiu até o ponto mais embaixo ali no instante 2. Você vai descobrir esse ΔS. Mas a questão, ela quer saber a altura da pedra em relação às águas do lago. Então, como nós temos o tempo que ele está pedindo, como também o tempo do movimento total, nós vamos ter que utilizar essa equação 2 vezes seguidas. Uma para descobrir esse pedacinho, essa distância aqui em metros, e a segunda vez que a gente vai usar essa equação vai ser substituindo o t por 4 segundos para encontrar a altura total que essa pedra caiu. Nós vamos descobrir aqui, eu vou chamar de deslocamento total. E aí você tendo esse deslocamento total e o deslocamento em 2 segundos, você vai conseguir depois, com uma subtração, definir a altura que a questão está pedindo. Então, esse ΔS eu vou chamar de ΔS2, que seria o ΔS no tempo 2. Então, vamos substituir os dados na equação, na função horária aqui do deslocamento. Esse ΔS2 vai ficar, a velocidade inicial vale 2, o tempo é 2 também, a aceleração é 10, o tempo é 2 ao quadrado sobre 2. Então, nós temos que o deslocamento da pedra em 2 segundos foi de 4, mais aqui vai ficar 40 dividido por 2, vai ficar 20. Então, nós temos um deslocamento 2 aqui de 24 metros. No tempo 2 segundos, o deslocamento da pedra foi de 24 metros. Agora, pensando no deslocamento total dela. Esse deslocamento total também, para seguir a mesma lógica, eu vou colocar o ΔS4. Quero descobrir o deslocamento da pedra em 4 segundos. Substituindo os dados, vai ficar 2 vezes o tempo, que é 4, mais a aceleração, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado, dividido por 2. Então, nós temos um deslocamento total aqui, vai ficar 8, mais aqui vai ficar 16 vezes 10, 160 por 2, 80. Então, o deslocamento total da pedra, a altura total que ela percorreu foi de 88 metros. Então, para finalmente responder o que o exercício está pedindo, ele quer saber essa altura H. Portanto, aqui, a altura H vai ser a diferença desse valor que deu 88 com esse valor aqui que deu 24. Nós vamos ter que a altura da pedra em relação às águas do lago no tempo 2 segundos, que é a pergunta do item B, é 64 metros. Então, pessoal, só reforçando, na descrição desse exercício, e também eu vou fixar um comentário, um primeiro comentário ali, eu vou estar deixando um link com um exercício idêntico a esse, porém com valores diferentes. Eu troquei somente os valores,
para vocês treinarem. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí embaixo nos comentários.